pessoal, fala aí, estamos aí de volta com mais uma aula. Nesta aula estaremos começando o nosso módulo de estilos CSS. Como desde o início do curso eu venho falando que o CSS nada mais nada menos que a maquiagem do HTML. Então o HTML ele é o bruto, ele é só o quê? O texto e a inserção de imagens. Agora o CSS ele é a nossa maquiagem, o nosso make que deixa o nosso site com um aspecto bastante interessante e belo aos olhos, podemos dizer aí. Então nessa aula estaremos conhecendo o painel CSS Design, onde podemos aderir ou criar arquivos CSS ao nosso site em HTML, ok? Em nosso arquivo HTML. Então aqui eu vou nos painéis aqui, tem File, CSLiber, Insert e CSS Design. Caso o painel de vocês não estejam habilitado, basta vocês virem aqui em Windows e procurar CSS Design ou pressionar as teclas Shift F11. Vai estar abrindo aqui. Mas antes da gente começar falando, temos que conhecer um pouquinho sobre o que é o CSS e qual a sua importância, para a gente o quê? Não ter dúvidas futuramente. Então, CSS é o acrônimo de Cascade Style Sheet, que convertendo para o português é o quê? Folhas de estilos em cascata, que a especificação define o quê? Como os elementos se compõem em uma página, um documento aplicável ao web exibido. Então, como o próprio nome já diz, é estilos em cascata. Então, o CSS ele vai estar o tipo de uma folha transparente na frente do HTML, onde que vai apresentar o nosso texto bonito ou nossas imagens mais apresentáveis ao usuário final. Então, como a gente já sabe qual que é as diferenças, né, o que é o CSS, o que ele traz, podemos ter em mente o que? Como a gente cria um arquivo CSS. A gente pode ir lá na página para nossa aula aqui, a gente vai estar utilizando o que? O capítulo 6 e arquivos iniciais, ok? Então aqui temos a parte CSS, fontes, images, JavaScript e o index, que é essa aqui que vocês estão vendo e eu estou utilizando. Então, pessoal, temos 3 tipos de inserção de CSS no nosso material, no nosso site. O primeiro é uma página em um arquivo separado, ou você tem um arquivo já pronto e você só faz um include no seu arquivo HTML, ou você direto no seu arquivo HTML. Quais são os recomendados? Só os 2 primeiros, que são você importar um CSS já pronto ou criar um CSS em um arquivo separado. Adriano, mas por que não é recomendável jogar o CSS junto com o HTML? Pela seguinte forma, é mais complicado, vira uma muvuca, uma bagunça no seu código final. E quando você for passar seu site a outro profissional da área de web design, ele vai ficar puto da vida porque você não separou esses arquivos. E o Dreamweaver, até versões anteriores, ele é muito bom para fazer isso. Você quer inserir uma atribuição, em vez de ele fazer essa atribuição em um arquivo externo, não. Ele atribui essa modificação, esse estilo no próprio HTML. Então, sempre é bom vocês terem isso em mente, tomarem cuidado para não cair nessa landaia do Adobe Dreamweaver. Então, vamos aí, antes de mais delongas, vamos estar criando nossos arquivos. Aqui, então, em CSS Currents, temos aqui, em Raw e Currents. Se a gente colocar em Currents, a gente vai trabalhar só com a pasta em referência, como aqui na nossa página Index, correto? Se eu colocar em Raw aqui, eu vou criar um arquivo CSS, onde que eu vou abordar todas as minhas páginas do meu site só nessa página, nesse arquivo CSS. E aí fica a escolha de vocês. Eu gosto de trabalhar sempre em Currents para a gente não ter problema. Então, vamos aqui em Add Source. Como eu disse inicialmente, temos 3 tipos. O Create a New CSS Files, Add Existing CSS Files ou Define em Páginas. Esses 2 aqui, o primeiro eu vou criar um novo arquivo CSS e o segundo eu vou
eu vou linkar um arquivo CSS já existente na minha página. E por último, definir na minha própria página, que é o que eu não recomendo. Então vamos criar aqui um novo arquivo CSS. E aqui vamos definir um nome como, vamos colocar aqui, ó, estilos underline index. E aí temos o que? Add as link ou add import. Aí vai ficar a opção de vocês. Eu recomendo vocês sempre trabalhar com link, que é mais seguro. Feito isso, ok. E olha só, se eu vier aqui em Sprite, olha só aqui em cima, eu fiz um link, ó, link href estilo.underline-index.css real starsheets type teste.css. Então agora o meu CSS está linkado a essa página. E aqui no meu files, ó, eu posso jogar esse meu estilo CSS aqui dentro do CSS, ó. E aí, ó, automaticamente eu posso dar um update aqui, olha lá. Então ele jogou CSS barra estilos underline index. Então, pessoal, isso é extremamente importante. Se eu não tivesse criado o meu arquivo separado, eu criaria aqui uma tag chamada estilos e dentro dela eu inseriria todas as minhas configurações, os meus estilos dessa página aqui, ok? Então nós ficamos aqui nessa aula, espero vocês na próxima aula para a gente dar continuidade com as propriedades e estilos de CSS aqui dentro do Adobe Dreamweaver. Abraços e até a próxima!